Assistam agora leitura bíblica com Ritinha Silva e a participação do irmão Raimundo. No Gênesis, ele é semente imortal da mulher. No Êxodo, ele é um líder seguido por fé. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos começar nossa leitura bíblica. Começa com oração. Oremos. Maravilhoso Deus Pai, abençoe essa programação que agora começa. Abençoe a minha pessoa, irmão Raimundo, todos que vão participar. Nosso web rádio, Facebook, YouTube, todo canal de evangelização. Esse dia de hoje, que é 16 de maio de 2025, seja um dia de muita paz, saúde, proteção e prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nós vamos para a leitura bíblica, né? Para quem não sabe, eu tenho um voto, né, de ler a Bíblia todinha em redes sociais. Por isso que eu fiz esse programa Leitura Bíblica. Eu já estou em Mateus, eu comecei só lendo a Bíblia, quando a gente não tinha essa web rádio. Aí agora, né, depois de nós termos essa web rádio, eu estou lendo também assim, nesse programa Leitura Bíblica, né? Então, eu já li todinho o Antigo Testamento e agora eu estou no começo do Novo Testamento, eu estou em Mateus, né, que é o primeiro livro. E vamos aqui no capítulo 18, vamos iniciar hoje o capítulo 18. Maior o reino do céu. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino do céu? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade, vos digo que, se não vos converter, não vos tornar como criança, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino do céu. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Amém. Então aqui Jesus, que estava, né, administrando, né, na terra, né? Então, naquela hora que ele estava falando e ministrando, aproximaram-se de Jesus e seus discípulos, perguntando a eles quem era o maior no reino do céu, né? Quem estava por curiosidade de saber quem era o maior, né? Quem era o mais valioso no reino do céu. Quem tinha mais chance, né, de ir para o céu, tipo assim, né? E Jesus, chamando uma criança, né, da multidão, filha de alguém da multidão, um menino, uma menina, não sei. Então, colocou no meio deles e respondeu que, em verdade, vos digo que não converter como uma criança. Converter quer dizer assim, não ser pura e inocente como uma criança. Embora a pessoa seja adulta, casada, não seja pura como uma criança é. Mas, pelo menos, tem o coração, aqui ele falou do coração, né? Porque o adulto, ele não é assim puro como uma criança, também se ele for casado, né? Mas ele quis dizer o coração, né? O coração puro, como o coração de uma criança, né? Aí se não fizesse como essa criança, de modo algum entraria no reino do céu. E ele disse, portanto, aquele que se humilhar como essa criança, mas no reino do céu. Porque uma criança se humilha quando ela quer uma coisa, né? Ela fica insistindo, ela fica chorando, ela fica se humilhando. Mamãe, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Enquanto a mãe não dá no sossego, assim, eles ficam se humilhando, né? Aí quer dizer assim, que quem se humilhar como uma pessoa que não for humilde, como uma criança, humilde também, né? Porque existe assim, crianças mal educadas, criança antipática, que a gente fala não responde. E se a gente dizer, como é bonitinha, aí vai dizer assim, você é tão feinha. Tem criança que é assim sim, mas nem todas elas são, né? Tem muita criança educada no mundo, né? E aquela que é assim, antipáticazinha, já deve ter vindo também de algum, eu acredito, de alguma pessoa da família que vê se comportar, né? Que os filhos se espelham nos pais e nas pessoas que estão ao redor, né? Aí, se quem recebeu uma criança tal como esse meu nome, ele me recebe. Quer dizer, toda vez que você fizer um bem a uma criança, quando você está fazendo bem a Jesus, minha mãe dizia, que tem na Bíblia também, em outra parte, que quem fizer mal a uma criança, quem maltratar uma criança, era melhor botar uma pedra, amarrar uma corda e tá no pescoço da pessoa e sacudir essa pessoa no meio do mar, né? Um negócio simples parecido. Minha mãe gostava muito de dizer isso, quando tinha um menino lá em casa fazendo alguma coisa que ele reclamava, qualquer coisa assim, minha mãe dizia, olha, não repreenda, respeita a criança, assim, uma criança assim, uma coisa humilde, né?
E que a gente deve respeitar, mas nem todo mundo respeita, infelizmente, né? Tem muita criança maltratada, tem muita criança humilhada, né? Por isso que tem que ter um conselho tutelar, por isso que tem o pastoral da criança, né? Já para defender ela na hora certa, nem enquanto os outros estão atacando. Aí o conselho tutelar vem e amansa com a sua educação, com o seu modo educado, né? Mas Deus, ele pediu para nós respeitar as crianças e amar as crianças, que elas são puras, que elas são inocentes, né? E como diz minha amiga, uma amiga minha, Maria José, que morou já comigo, toda que eu vejo a criança, eu vejo Jesus, eu encontro Jesus, ela faz mesmo, mas eu me sinto do mesmo jeito, eu penso do mesmo jeito. É tanto que quando ela brincava com o menino, dizia, ai, meu Jesusinho, assim, porque é uma coisa assim, pura e inocente, né? E Deus, ele gosta de corações humildes, né? E não precisa você ter 10, 12 anos, ser uma criança para ter um coração humilde, não, né? Para ter um coração humilde é só você querer. É só você querer, não é para assim, se fazer de criança, vestir de criança, comportar como criança, sair saltando, pulando que nem criança, sair brincando, mexendo com as pessoas como a criança faz, brincar de carrinho, de boneca, essas coisas não. É viver como uma criança, ter o coração, como eu estava acabando de falar. É espiritualmente um coração humilde, que não tem mágoas, mas que muitas vezes uma pessoa faz uma raiva a você, muitas vezes você fica a vida toda com raiva daquela pessoa. Nunca perdoa aquela pessoa, e se perdoa, perdoa só no nome de perdoar. Mas de coração não perdoa. Aí uma criança é assim? É não. Uma criança você bate nela, você chuta ela, você empurra quando ela vem para você como nada tivesse acontecido. É assim que Deus quer que aconteça. Uma mãe pega um filho, dá até uma surra, quando dá um pedaço, o filho já está abraçando a mãe, parece que nunca houve nada, né? Diferente de um adulto. Vai fazer isso com um adulto? Vá. Pois é, diferente, né? É isso que Deus está querendo dizer, o coração humilde. Que Ele quer que nós sejamos humildes como a criança. Quem for humilde com a criança já está no caminho do reino do céu. Amém. Então são 1h11. Chamar aqui o irmão Raimundo. Das vezes eu vou ler essa mesma leitura para ele. Porque ele escuta em João de Mateus, mas como eu tenho o voto, né, de ler a Bíblia todo dia, bem devagarzinho, pode ler rápida. E aí então, eu leio assim, né, de trechinho, de versículozinho. Não tem pressa, então deve ter pressa de ler a Bíblia. Alô? Pai Senhor. Pai do Senhor. Então, o Raimundo já está por aqui, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pai querido, Pai Santo, agradeço pela programação, pela vossa permissão em fazer esse trabalho maravilhoso que é através da rádio, dessa porta que o Senhor abriu, perdoai nossos pecados, nossas falhas na natureza humana. Aleluia, abençoado por Deus seja esse trabalho missionário, louvado seja Deus. Tem também a contribuição, né? Que eu uso também, né? Nós usamos também o Citadinho, louvado seja Deus. Deus abençoe assim, Deus abençoe a internet, pela vez de trabalho, tanto que eu venho da terra, aleluia. Amém, a paz do Senhor, não quer dizer para os que cativos, para os ouvintes da rádio do trono, abençoando, no programa do Espírito, ele pode dizer na cara, serve ao Senhor, a minha família serve ao Senhor, louvado seja Deus, aleluia. Também, parabéns para os aniversariantes do dia, em nome de Jesus, 30 anos, em nome de Jesus, cada fase adolescente, completou 15 anos, aleluia, louvado seja Deus, até mais que ano que Deus, você parabéns, Deus pode dizer, minha casa serve ao Senhor, minha família serve ao Senhor, em nome de Jesus. Agradecer também pelos namorados, pelos casais de família que já estão poupados, já tiveram poupados, tudo corra bem, já estão crescidas, as crianças, famílias que têm completa com homens, mulheres, crianças, anciões, idosos. Deus abençoe também o nosso pequeno, a rua que nós moramos, o pai, o centro da cidade, a cidade dos países, outros países. A terra, dia, onde é noite, seja perpetuar a terra por todos os seus habitantes, em nome de Jesus, amém? Amém. Eu quero ler
palavra. Sim, sim. Não, não. É muito importante, né? A pessoa, né, por exemplo, marcar, né, um compromisso com alguém, né? E dizer que vem, eu vou, né? Aí, chega um dia, chega a hora, a pessoa espera e aquele compromisso, né, que a pessoa não aparece. Porque quando a pessoa dá uma satisfação, aí já certo, né? É uma coisa muito bonita, né? A pessoa faz parte de um coração bondoso, caridoso, Deus misericórdia, quando dá uma satisfação, porque não pode comparecer, né? Porque não pode vir, porque faltou, aleluia, a Bíblia conta, aleluia, de 2 filhos, né? Um país, ele fosse para o trabalho. Ele disse que ia. O outro disse que não ia. Não ia. Aí o pai foi lá, né? Precisaram dos 2 para comprar lá do trabalho dele. O que disse que ia, não apareceu. Aí o que disse que não ia, apareceu. Então, aquele que dizia, ele foi sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Ele disse que ia, mas não foi. Já o outro que disse que não ia, se arrependeu, né? Que foi, né? Que foi. Louvado seja Deus. Então, aleluia. A palavra era de Deus, né? Tanto através da língua, né? Louvar Deus. Tanto de fazer o bem como fazer o mal. A gente deve pensar muito antes de falar, né? Antes de dizer alguma coisa, né? Esse foi louvado seja Deus. O homem pagou a sua vida por ter visto. E por que ficar calado, né? Porque veja bem, se a pessoa não tem coragem de dar um testemunho, fica calado, né? Aí, tá ouvindo? Aí, houve um crime na cidade e houve um homem para a polícia. Que sabia quem era, mas não disse. A pessoa, eu sei que foi, mas não disse. Aí pagou, né? Com a sua vida, né? Houve a vingança daquela morte e como não apareceu e ele foi ver aquilo ali, né? Eu sei que foi, mas eu disse, se a pessoa não tem coragem, fica lá, né? Fica lá, não ia não dizer. Não ficar, né? Não ia dizer. Uma vez eu estava seguindo aqui no raio um júri, aí a pessoa vai estar mentindo. Aí o juiz disse, olha, você não fica não. Ele não leva falso não. Eu disse, pode pegar os mesmos anos de cadeia que ele vai pegar. Lá, se a pessoa não tem coragem de dar o tipo, não vá. Aí lá para mentir, né? O juiz ele já tem uma experiência, né? Já, né? Se a pessoa está falando a verdade ou não. Ele já tem uma experiência. Mediante os seus anos de trabalho, né? E o juiz, ele é o ministro de Deus, né? É uma autoridade que foi, né? Levantada por Deus, né? Louvado seja Deus. E Romanos capítulo 13, versículo 4, diz que o juiz ele é ministro de Deus. Uma autoridade, né, que foi instituída por Deus, né? Foi instituída por Deus. Então, essa ministro de Deus não pastor não. Um juiz magistrado, ele é ministro de Deus, também que para o bem da pessoa e para o mal, né? E que ele não traz em vão a espada, né? Louvado seja Deus, o juiz não traz em vão a espada. Por isso que tem aí país que, louvado seja Deus, tem a pé de morte. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, está escrito: se alguém for necessário ir para o cativeiro,
para o cativeiro irá. Se alguém for necessário ser morto, a espada será morta. Aqui está a esperança e a fé dos santos. Apocalipse, capítulo 13, versículo 10. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. No Antigo Testamento tinha a pena de morte, né? Tinha a pena de morte. Louvado seja Deus. Mas, em certos casos, Deus é a favor. Né? Se alguém for necessário, chegou a espada será. Amém? É escrito em Apocalipse do Novo Testamento. E também está escrito, né, no livro de Colossenses, que aquele que plantar a semente vai colher. Então, no Antigo Testamento diz que aquele que consegue ferir, por ele será feito. Louvado seja Deus. Ora, o amor de Deus, aleluia, louvado seja Deus, a justiça de Deus, e o juízo de Deus, ele é, louvado seja Deus, na terra, que tem pessoas que Deus levanta para fazer de Deus a justiça. Acabe foi um rei muito mau. E Deus queria matar Acabe. Mas Acabe sempre escapava das armadilhas que Deus preparava. E Deus fez uma reunião com os anjos, para que cada um dissesse como era que Acabe precisava morrer, porque ele estava sendo mal, um rei perverso, cruel. A sua mulher Jezabel, porque levou ele a maldade, né? Ele queria comprar uma vinha do seu vizinho a sua casa, mas o dono da vinha disse que não vendia, que ele foi uma herança que ele criou dos pais, e não vendia. Aí ele, junto com a mulher, fizeram um plano que o homem queria dar um golpe de rei, e quem desse um golpe para de rei, tirar o rei do trono e a pena de morte. Aí o homem foi a pena de morte com aquela falsidade que Acabe e Jezabel. E por causa das suas maldades, perversidade, crueldade, Deus queria matar Acabe. E fez aquela reunião com os anjos, onde dizia do jeito, onde dizia os olhos e disse, não, Acabe é muito esperto. Aí o inimigo foi até lá. E disse, eu sei. Aí Deus disse, como é? Eu vou ser mentira na boca dos profetas. E ele vai cair na conversa e vai morrer. Aí Deus disse, vai prevalecer. Aí Acabe tinha 400 profetas. E ele ia sair para a guerra. E ele chamou os 400 profetas para se decidir por ir para a guerra. O inimigo usou os profetas. Aí Acabe dizia, eu posso ir para a guerra, eu vou vencer. Aí Acabe dizia, pode, você vai ser vencedor. E ele chamou um rei para ir para a guerra com ele. Aí quando terminou de correr o profeta, o rei que ele chamou, disse, acabou os profetas, eles estão tensos, mas eles só falam mal de Deus. Não chame ele. A gente só vai para a guerra quando esse profeta é a sua opinião. Aí chamaram o profeta. Era bem ele. Acabe, eu posso ir para essa guerra e vou vencer. Aí ele disse, pode. Aí o rei disse, que brincadeira, você nunca fala bem de mim, só fala mal de mim. Eu vou mesmo para essa guerra e vou ser vencedor. Aí ele disse, isso o senhor pela minha boca. Você vai para essa guerra, mas não volta mais com vida. Aí ficou muito zangado, mandou botar o profeta no calabouço e disse assim, dê só pão e água até ele voltar.
Aí eu falei, se você voltar, Deus não falou pela minha boca. Aí foi, realmente, não voltou. O soldado atirou uma flecha, pegou no fígado dele e ele morreu. É assim, louvado seja Deus. O amor de Deus é cumprido na terra, sua justiça é cumprida na terra, seu juízo é cumprido na terra, porque se uma autoridade não cumprir a lei de Deus, Deus levanta até o inimigo para fazer a sua justiça, seu juízo sobre aquele rei malvado, evento, cruel que foi a casa. Louvado seja. Então, Deus, ele é amor, mas também é justiça. Juízo como consumidor. Aleluia. As palavras dos profetas eram mentira. O inimigo usando a boca dos profetas, 400 profetas, para mentir. Mas o homem de Deus, o profeta de Deus, ele não diz mentira. Ele é sim, não, não. Em nome de Jesus Cristo, a bendita autoridade. Amém. Amém. Mas dizem também que quem governava não era nem ele, era a Jezabel, né? A Jezabel é quem mandava, é quem ditava as regras mal e tudo, e ele obedecia a ela, né? Tem dizendo assim. Ele era nombrado pela mulher, né? Era. Pois é. E a gente deve não trocar Deus por ninguém, né? Deus é mais do que mulher, esposo, filho. Deus está acima de tudo, né? Ele não cumpriu bem esse papel, né? Ele estava querendo agradar só a esposa, né? Não agradava a Deus. Porque ele também ele era desobediente a Deus, né? Ele era falso a Deus, né? Então, vamos fazer a nossa oração e vamos orar por irmão Raimundo, irmão Chiquinho, irmã Nitinho, Rosário e Rogéria, João Batista, Heitor, Rana Ilson, Maria Feitosa, Eudásio, Dário, Daniel, Sônia, a irmã Terezinha, a Uênia, vamos orar para a Uênia, vamos orar para a Cláudia Vieira, e vamos orar também, tem uma pessoa também, sim, Eugênio, que disse que a mãe dele disse que ele ia se operar hoje. Ele fez uma cirurgia, que sofreu um acidente, parece que foi de moto, né? Já que foi de bicicleta, fazer a cirurgia, e o médico deixou os pinos que do plantão dele frouxo. Aí foi tempo esperando para que o dia INSS, né? Aí teve uma vez que disseram que ia sair, mas não saiu, não sei o quê. Aí agora, finalmente, ele foi fazer a cirurgia, né? Então vamos torcer para que dessa vez dê tudo certo, que ele está sem andar, esse tempo todinho, né? Para que Eugênia é filho da irmã Francisca, né? Para que dê tudo certo, ele venha agradecer lá na igreja, em nome de Jesus. Amém. Querido Pai Santo, obrigado por esse trabalho maravilhoso, que é a tua palavra é a verdade, aleluia, louvado seja Deus, passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão, porque é eterna, aleluia, louvado seja infinita, como o próprio Deus é infinito, louvado seja Deus. Essa relação que a irmãzinha leu, chegando na vida dessas pessoas, Pai, louvado seja Deus, com o vosso perdão, louvado seja Deus, com saúde, prosperidade, louvado seja o corpo, a alma e espírito, e também com o grande milagre que é a salvação pelo Jesus Cristo, como Salvador do Senhor. Ele é único, ele é suficiente e ele é pessoal, porque é uma decisão do coração daquela pessoa, da sinceridade daquela pessoa, aceitar Jesus Cristo como Salvador do Senhor e não desistir, nunca fugir, nunca retroceder, ser fiel até o fim. Louvado seja Deus. Também agradeço, papai, pela proteção por todas pelos anciões, pelos idosos, pelos que têm deficiência física, que seja no solo, seja no ouvido, seja na língua, né? Os que não falam, que seja louvado seja na parede infantil, né? Louvado seja Deus, com problemas mentais, psicológicos, Deus, aleluia, já louvado muito respeito, muito amor pelos anciãos.
anciãos, pelos idosos, pelos que estão deficientes, porque Deus, aleluia, querendo na sua vontade, louvado seja Deus, o seu propósito, eles podem curar, como também salvar. Aleluia. Porque o mais importante da vida do ser humano não é a saúde. A saúde também deve ser boa, mas o mais importante é a salvação. Então, quando a pessoa deixar o planeta Terra e morar com Deus no céu, aleluia, sair desse mundo cheio de tanta aflições, violência, e para o mundo de paz, aleluia. Lá em cima, no paraíso, no céu, é só paz. Ai, a pessoa, onde estiver, está tranquila, está em paz. Aqui ninguém tem mais tranquilidade, né? Nem na igreja. E lá no Paraná, na cidade de Joinville, bandidos entraram na hora do culto, mandaram todo mundo deitar no chão, levaram relógio, levaram dinheiro, levaram celular, ia buscar o que puder levar. Ninguém diga, aqui eu estou seguro. Aqui não vou sofrer nenhuma maldade. É orar. É orar. Onde a gente estiver nesse mundo, nós devemos orar. Pedir a Deus perdão dos nossos pecados, pedir a Deus segurança para a nossa família, para os nossos vizinhos, para os nossos... E orando, não é? Onde sai de casa, ora. Na caminhada, em espírito, vai orando. Ora na chegada, ora na saída. E quando chega em casa, em paz, agradece. Porque sair em paz, tem voltar em paz e com vida. E ninguém sabe, né? A moderação, no Rio de Janeiro, mostra todo dia gente que para perdida. Nem bala perdida. A pessoa está no ponto de onda, esperando o homem trazer a bala de fugir e matar a pessoa. Né? Lá é guerra. As facções brigam todo dia por território. Então lá é todo dia, tiroteio todo dia. De manhã, de noite. As facções querendo dominar território. É uma facção. Então, lá ninguém tem paz, não vai ser por causa da violência, né? Da violência. Então, o Brasil também está assim, né? O mundo hoje está em turbulência, né? O calorzão que ninguém não fazia no passado, por exemplo, esse aquecimento, né? Aquecimento, né? Global, né? Chama aquecimento global. Isso tudo é sinal forte da volta de Jesus. Jesus está voltando. Quem tem Jesus não teve Jesus. É como aquela música. O que é que eu sou sem Jesus? Sem Jesus eu não sou nada. Louvado de Deus. Aleluia. Aleluia. Pode vir os problemas, as aflições. Aleluia. Mas tanto Jesus, ser fiel a Jesus, nem que não briga aí, não bala perdida aí, deixa a vida, mas a alma e o espírito vão para o paraíso. Vão para o paraíso, porque estava com Jesus. Estava sempre fiel a Jesus, na dor, na alegria ou na aflição, na saúde ou na doença, empregado ou desempregado, mas estando com Jesus. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. Vamos ficar com Jesus em qualquer situação, porque nós não estamos aqui para sempre. Um dia vamos partir da terra. Ninguém sabe a hora. Ninguém sabe a hora. Mas quem sabe é Deus. Mas nós, estando com Jesus, tem uma garantia. Na hora que partir, os anjos de Deus nos levam para o paraíso. A conta de Jesus Cristo. Quando o Lázaro partiu, foi o porteiro de anjos. Um raio, um Lázaro. Enquanto o corpo voltou, na perna foi tirado, a alma e o espírito de Lázaro estava sendo levado no porteiro de
paz. Há momentos de felicidade, mas também há momentos de dores, de aflições e lágrimas. Mas lá no céu, não tem nada disso. Lá no céu é paz eterna, felicidade eterna. Mas para isso, é de conquistar essa paz aqui na terra. Ser fiel a Jesus Cristo, isto é, não desistir. Sem Jesus, não somos nada, mas com Jesus, nós somos tudo. E todos tenham uma boa sexta-feira, bom final de semana, anjo acampado entre as nossas casas para nos proteger durante o dia, boa noite. Até quando tiver dormindo, Deus abençoe a todos. Crianças, mulheres gestantes, como passa, graças a Deus, já tiveram com passo, o namorado, o bispo, o casal e a família. Abençoe a nossa cidade, as autoridades e seus constituintes, do nosso dia. Abençoando os professores, os alunos, em casa, estudando, no dia da prova será nota boa. Deus abençoe os anciões, os idosos. Deus abençoe homens e mulheres. Deus abençoe as famílias. Essas vezes possam dizer: minha casa será construída, a minha família será construída. Em nome de Jesus, todos na proteção divina. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Amém. Então, vamos por aqui, né? Uma boa tarde para todos, né? Com muita paz, com muita saúde e proteção de Deus. E até amanhã, na mesma hora, se Deus quiser. Amém.